abençoe sua vida. Obrigado por estar acompanhando, nos ajudando e nos fortalecendo nessa empreitada. Que Deus continue assim te guardando e te protegendo. Amém? Por favor, irmãos, peço que vocês, por gentileza, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo somente 29. Louvado seja o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor e vai fazer na nossa vida. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem se manifestado e há de se manifestar. E nós somos bem-aventurados porque estamos aqui nessa noite. Você tem que entender isso. Por mais que você errou, por mais que você falhou, você tem que bater no seu peito. Eu sou bem-aventurado porque eu estou na casa de Deus. Eu sou bem-aventurado porque eu não desisti. Você tinha duas escolhas: em permanecer ou sair da presença de Deus. E você até aqui escolheu permanecer. Isso é bom. Isso é legal. Porque muitos já desistiram, né? Um culto como esse, quem falta na Santa Ceia, mostra que não tem compromisso com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja. Não. Eu vivo, evangelista Danilo, a passagem de Samuel. Quando Samuel vai se queixar para Deus, mas Deus, eles estão querendo um rei. Deus, eles estão querendo outro. E Samuel dizendo, eu não sirvo. E aí Deus fala assim, Samuel, antes que eles negam a você, estão negando a mim primeiro. Porque qualquer um de nós que estamos aqui, quem louva está aqui porque Deus colocou. Quem prega está aqui porque Deus colocou. Quem está aqui dirigindo é porque Deus colocou. Então qualquer pessoa que nega, não nega o pastor, nega a Deus, né? Então nós vemos que as ações mostram verdadeiramente o que as pessoas querem, mãe Isabel, né? As pessoas querem libertação, mas não vêm para a igreja. As pessoas querem cura, mas não vêm para a igreja. As pessoas querem um casamento abençoado, mas não vêm para a igreja. As pessoas querem mudar de vida, mas não está na igreja, como é que muda? Não tem mudança, porque elas não querem mudar. Porque a mudança só nós vamos conseguir em Cristo Jesus. Por nós mesmos, nós não conseguimos, irmãos, mudar e não iremos mudar só através de Jesus Cristo. E nós temos que entender isso. E se eu não me esforçar em estar na casa de Deus, consequentemente, eu não irei mudar a minha vida, o meu jeito, o meu caráter, o que eu penso, o que eu faço, eu não irei mudar. Por quê? Porque sozinho eu não consigo. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. É uma frase que é sempre dita, ainda mais aqui na Bereana. Talvez você que me ouve sempre ouve essa frase, é uma frase muito bela, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, aquele que vem para tirar o pecado, para libertar-nos do pecado. E o pecado nós sabemos que é algo muito sério. E é algo que esses dias eu estou muito preocupado. E às vezes nós esquecemos do pecado, que tanto nos arrodeia e está sobre nossas vidas. O Evangelho de João, ele relata sobre Jesus de vários sentidos. Ele diz que Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o bom pastor, Jesus é o amigo, Jesus é aquele que apresenta-se como uma porta, ele é a porta para nós entrarmos. O evangelista, ele narra Jesus assim. E agora João Batista pregando para aqueles que estavam ali no deserto, no Jordão, para o arrependimento dos pecados. E é simples nós falarmos para mim, você de repente falar para mim, pastor Ederson, o senhor tem que parar de pecar. O senhor tem que parar de pecar, pastor. E conscientemente eu vou concordar com você, mas como eu pararei de pecar? Porque parece ser fácil, mas não é fácil. Parar de pecar não é fácil. Por isso que Jesus, ele foi enviado por Deus e ele mesmo se ofereceu. E aí João começa a ministrar para aqueles que ouviram. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas atitudes, vocês têm que mudar de vida. Mas talvez na cabeça de alguém fale assim, tá, tudo bem, eu me arrependo, mas como eu vou conseguir? Como eu vou conseguir vencer o pecado? Como eu vou parar de pecar? Como eu vou parar de me inclinar para o pecado que tanto me arrodeia? Porque o próprio Jesus disse que o pecado, a nossa carne, ela tende para o pecado. O próprio Jesus, ele revela isso, que a nossa carne, ela está já condenada. A nossa carne não é salva. A nossa carne está condenada porque ela que inclina para o pecado. E agora João, pelo Espírito Santo de Deus, ele revela, quando Jesus se apresenta, ele faz, eis aí, o Cordeiro, que vai tirar o pecado de você, que vai tirar o pecado do mundo. Agora as coisas começam a mudar, porque há um desejo na minha vida de parar de pecar, mas eu tenho em quem pedir ajuda, e eu tenho quem tira o pecado de mim. Porque não basta só ter o desejo de parar de pecar, tem que estar com Jesus, porque só Ele tira o pecado, aleluias.
Não adianta eu falar assim, eu quero parar de pecar, mas eu não venho para a igreja. Eu quero parar de pecar, mas eu não oro. Eu quero parar de pecar, mas eu não leio a Bíblia. Não tem como, só tem, aleluia, através de Jesus, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. O meu pecado e o teu pecado só sairá se nós estivermos com Jesus. Se Jesus não estiver com você, você consequentemente vai conseguir pecar e pecar e pecar. Não vai se libertar do pecado, porque somente Jesus tem o poder de tirar o pecado. Porque foi dado a Ele essa missão de tirar o pecado do mundo. Quantas pessoas tentam, pagando, fazendo de tudo, mas não conseguem. Por quê? Porque a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é Ele que tira o pecado. Pastor não tira pecado, pai e mãe não tira pecado, obreiro não tira pecado, é Jesus. Jesus tira o pecado, aleluia. É somente Ele que liberta, é somente Ele, aleluia, que faz você esquecer, é somente Ele que te limpa, aleluia. Então nós devemos entender, aleluia, por que Jesus diz para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque o pecado está inclinado no velho homem. O Ederson aqui, aleluia, o velho Ederson conhece todos os pecados, mas Jesus diz, é necessário morrer de novo, Ederson, para quê? Para que nasça o novo Ederson, aleluia, e agora as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Jesus Cristo, aleluia, tirou, amorteceu o velho homem, aleluia, agora é o novo homem, e a nova criatura que vive em Cristo, aleluia. Consequentemente com Cristo, ele vai vencer o pecado, consequentemente com Cristo, ele vai largar o pecado, aleluia. Por quê? Porque Jesus tira o pecado da minha vida e da tua vida. Eu estou te afirmando que a Bíblia declara, o único que tem o poder de te libertar é Jesus. Você não se liberta sozinho, você tem que me entender isso, aleluia. Você não se liberta sozinho, é Jesus que tem o poder para te libertar do pecado. E o pecado está tão próximo, sabia disso? O pecado está mais próximo de mim do que minha esposa. O pecado, ele anda comigo, ele dorme comigo, ele acorda comigo, aleluia. Mas se eu estiver com Jesus, aleluia, Jesus diz que vai tirar o pecado de mim, aleluia. Eu vou vencer o pecado, aleluia, porque eu estou com Cristo. Agora João, ele revela para aqueles que querem se libertar do pecado, ele mostra um alvo. Tá aí, ó. Vocês querem ser libertos? Ele chegou para libertar. Ele chegou aí, olha o caminho aí, ó, da libertação, olha o caminho aí da cura, porque não adianta falar da cura, não adianta falar da libertação, não adianta falar, aleluia, que vai ser sarado, se não mostrar o caminho, aleluia, se não mostrar Jesus, aleluia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Eu preciso ser curado, eu preciso ser libertado, mas eu preciso buscar Cristo, eu preciso estar com Ele, eu preciso estar chorando, eu preciso estar louvando, porque cada vez mais que você se envolve com Jesus, mais liberto você vai ficando, mais purificado você vai ficando. Por quê? Porque Ele é santo, Ele é bendito, Ele limpa, Ele apaga, Ele cura, Ele ajuda, aleluia. E aquele pecado que tanto te impregnada, quando você olha, você está distante, e o pecado não te, aleluia, não te acusa mais, o pecado não te agarra mais. Por quê? Jesus libertou, Jesus libertou, Jesus libertou. Eu profetizo que tem libertação, aleluia, de Deus na minha vida e na tua vida, e dos nossos pecados nós seremos libertos pelo poder que há nele, aleluias, pelo poder que há, porque foi dado a Ele, e é por isso que eu não posso largar Ele, porque só Ele tem o poder de tirar o pecado da minha vida, só Ele. A Bíblia diz, querido, aleluias, que João Batista, o precursor, aponta para Ele. Agora Ele chegou, agora vocês têm a quem buscar, agora vocês têm a quem ouvir verdadeiramente, agora vocês têm o caminho, agora vocês têm a porta, agora vocês têm o pão da vida, agora vocês têm o bom pastor. Para quê? Para que eu consiga ser liberto do pecado, porque o pecado não é algo fácil, que se fosse fácil as igrejas estariam cheias. O pecado é algo muito difícil, que só Jesus tem o poder e a autoridade para tirar, aleluia, que se Ele não tirar, irmão, ninguém mais tira, aleluia. Você não consegue por si próprio, aleluia, mas se nós estivermos com Cristo, a Bíblia fala que Ele vai tirar o pecado da minha vida e da sua vida, aleluias.
Gênesis 22, Abraão, no Monte Moriá. Abraão é chamado para sacrificar Isaac. Abraão é levado ao mais extremo que podia ser levado um homem, talvez para testar a sua fé ou provar a sua fé ou seu amor para com Deus. Abraão assim se faz. Isaac, sabendo do que significava o sacrifício, rapidamente ele faz uma pergunta: pai, o holocausto está aqui, o cutelo e a lenha está aqui, mas cadê o sacrifício? Porque não há sacrifício, não há cordeiro, não há como sacrificar se não tiver o cordeiro. Isaac logo não sabia, e Abraão logo profetiza: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão sabia do poder que havia nas mãos de Deus, irmã Karina. E agora, quando Abraão levanta o cutelo, o anjo brada: Abraão, não faça isso. E quando Abraão olha para um lado, eis um cordeiro atalhado, esperando, aleluia, como sacrifício. Ali o cordeiro, ele veio para livrar uma pessoa, Isaac. Ali o cordeiro estava simbolizando o livramento de uma pessoa. Ele se colocou no lugar de Isaac, o cordeiro ali. Se nós lemos agora em Êxodo 12, quando Deus diz agora, depois de todas as pragas, Deus diz agora para Moisés: Moisés, avisa o povo para pegar um cordeiro, degolar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E todo onde estiver um sangue, o anjo da morte vai desviar. Ou seja, aonde estivesse o sangue, não haveria morte. A ordem era para pegar um cordeiro, espiar o sangue dele e colocar na morte. Seria um sinal que Deus iria entender que ali o povo tinha sido um povo de obediência e Deus iria desviar. E assim foi feito. E aqui o cordeiro, o sangue desse cordeiro era para livrar a família que estava ali. Porque a Bíblia fala que se fosse uma família, pegava logo um cordeiro que desse para toda a família, que não podia sobrar. E assim foi feito. Cada família pegava o cordeiro e passava para livrar a sua própria família. E a Bíblia diz que quando estava o sangue nos umbrais, o anjo passava por cima, não adentrava. E aonde não havia o sangue, o anjo entrava e matava os primogênitos. Só que repare, que a ordem era através do sangue. Se não houvesse sangue, não havia libertação. Se não houvesse sangue, não havia salvação. Então eu entendo o quê? É só o sangue de Cristo que nos liberta, que nos sara e nos cura. É o sangue de Jesus Cristo. Se não tivesse, nós não vivemos o sangue de Cristo, por consequentemente nós vivemos prostrado no pecado, aleluia. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Porque muitas pessoas param de vir para a igreja, porque elas estão morrendo espiritualmente, a Bíblia diz isso. Romanos revela o pecado é espiritual, não é carnal, não é pecado físico, é o pecado espiritual. Por que as pessoas param de louvar? Morrendo espiritual. Por que as pessoas param de pregar? Está morrendo espiritual. Por que as pessoas param de vir para a igreja? Está com a morte espiritual. Mas Deus, ele coloca uma vez, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aleluia. Através de quem? Do Cordeiro, através de Jesus Cristo, aleluia. Isaías 53 foi lido aqui, aleluia. Foi lido aqui que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Em Isaías já se revela, aleluia, um Cristo para uma nação, aleluia. Para a nação ali messiânica, aleluia. Para a nação ali de Israel, aleluia. Agora ele é oferecido, a Bíblia fala que ele foi tomado como um cordeiro levado, e nós sabemos que qualquer animal, quando sabe que vai ser levado, aleluia, para morrer, ele esperneia, evangelista Danilo, ele começa a agitar, porque ele sabe a morte, ele está cheirando a morte, mas a Bíblia fala que Jesus como um cordeiro foi levado, e não falou nada, aleluia, foi mudo, porque era o plano de Deus, aleluia. Jesus não quis retroceder, ele quis até o final, porque ele sabia que a morte dele na cruz do Calvário te traria libertação, te traria a cura, te traria a salvação através do sangue dele. E ele foi. Então Isaías revela que o cordeiro aqui, o cordeiro de Alá em Abraão, em Gênesis 22, substituiu Isaac. O cordeiro aqui em Êxodo substituiu a família. O cordeiro aqui em Isaías a nação. Mas agora João, aleluia, agora João diz assim: eis aí o cordeiro que não vai tirar o pecado da família, não vai tirar o pecado de uma pessoa só, não vai tirar o pecado só de uma nação, não. Eis aí o cordeiro que vai tirar o pecado é do mundo, aleluia, é do mundo, aleluia. Eis aí o cordeiro de Deus que liberta o mundo todo, aleluia. Esse é o poder de Jesus, glória.
aleluia. É o Deus que você serve, é o Deus que cura aqui no Brasil, é o Deus que cura, aleluia, no Japão, é o Deus que cura lá na China, é o Deus que cura nos Estados Unidos. Esse é o poder de Jesus, aleluias. E todas essas ações que refletiram no Velho Testamento sobre o Cordeiro, apontava pelo sacrifício de Jesus. E em Jesus está a consumação de tudo. De tudo. É por isso que eu quero dizer nessa noite: você pode até ter pecado, e eu também pequei, e eu peco, só que o meu Jesus, Ele me liberta do pecado. Ele te liberta do pecado. E quanto mais eu me envolvo, aleluia, mais eu vou ficando forte, aleluia, vou dizendo não para o pecado, aleluias. Mas por que Jesus? Porque precisava um que tinha um caráter puro, humilde e manso, para Ele tomar sobre Ele todas as nossas enfermidades, a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava todo sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por quê? Pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, pelo Cordeiro de Deus, aleluias. Então nós entendemos que em Jesus eu consigo ser salvo, em Jesus eu tenho libertação, em Jesus eu tenho cura, em Jesus eu tenho saída, em Jesus eu tenho a ajuda que eu preciso. A Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado, mas Ele não pecou, porque o Cordeiro precisava ser o Cordeiro sem mancha, perfeito, aleluia. E agora Jesus não veio só salvar uma nação, não veio só salvar uma família, Ele veio salvar a humanidade toda. E é por isso que eu e você estamos aqui, aleluia. E hoje nós podemos dizer: eu sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Apocalipse 5, abra comigo por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. João tem a revelação na ilha de Patmos, é revelado a ele. Apocalipse 5, capítulo 11 diz assim: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há de dizer ao que está sentado sobre o trono: é o Cordeiro sejam dadas as ações de graça e a honra e a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o Cordeiro que venceu o pecado do mundo, aleluias. E agora João, eis aí o Cordeiro, aleluia, que venceu, aleluia, e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu estou te dizendo, meu irmão, aleluia, que o meu pecado e o teu pecado, aleluia, tem cura nessa noite. O meu pecado e o teu pecado tem cura nessa noite, aleluia, porque o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica, nos lava, nos liberta, é de todo o pecado, meu irmão, aleluia. Talvez você pecou hoje, você ainda está amarrado a um pecado, mas nessa noite, Jesus se coloca, aleluia, para te tirar do pecado. Ele se coloca para te ajudar, aleluia, dizendo: eu quero te lavar, eu quero te purificar, eu quero te limpar, porque eu sou o Cordeiro de Deus enviado para te livrar do pecado, aleluia, porque Jesus não quer que você morre, Ele não quer que nós morremos, aleluia, mas Ele quer que nós tenhamos vida eterna, aleluia, com Deus. E isso é necessário nós entendemos nessa noite, aleluia, que somente em Jesus, é por isso que nós temos que de toda forma se agarrar em Jesus, estar com Jesus, porque em Jesus a cura, em Jesus a saída, em Jesus a esperança, em Jesus eu tenho, aleluia, a solução, porque Ele é a vida. Nós temos que entender isso. A Bíblia fala que no Antigo Testamento era pegado-se 2 bodes, 2 cordeiros. Um é para expiação e o outro para emissário. Era escolhido um para se degolar e para apresentar, para como o sangue dele pagasse
o pecado do povo. Os sacerdotes era feito todo o processo, e após fazer o processo, agora pegava-se aquele bode que estava vivo. A Bíblia fala que o sacerdote colocava as duas mãos, e todo o pecado da nação, do povo, era colocado sobre a cabeça daquele bode. E aquele bode, ele era solto no deserto. O que simboliza? Jesus só não morreu, ele também levou o meu e o teu pecado, aleluias. Jesus só não morreu por mim, ele levou meus pecados e os teus pecados. Por isso que nós estamos vivos ainda. Por isso que nós estamos de pé ainda. Porque além de ele morrer por mim e por você, ele tomou o meu e o teu pecado. E hoje nós podemos dizer que nós somos libertos pelo sangue que há no nome de Jesus. Mas talvez há alguém aqui entre nós, ou até mesmo você que me assiste, que ainda está sujeito ao pecado. Porque nós estamos sujeitos ao pecado. E diariamente. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Jesus diariamente, ele quer te libertar, diariamente ele quer te salvar do pecado. Constantemente. Ele quer nos limpar, ele quer nos purificar. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que ele está aqui conosco nessa noite, para nos livrar. Gênesis, ele substituiu. Em Êxodo, ele é a libertação. Em Levítico, ele é aquele que toma para si e nos limpa. Esse é o Jesus que quer te salvar nessa noite. É o Jesus que quer te ajudar nessa noite. E eu te convido a você a se entregar a Jesus, a se envolver com Jesus, para você, com certeza, para você ficar forte no que tange ao pecado, e dizer não, porque nós somos sujeitos a essa carne, e essa carne só iremos conseguir resistir, se nós estivermos com Cristo na nossa vida, porque Ele é a saída, Ele é a solução, é Ele que me dá força para dizer não para o pecado, que tanto nos arrodeia. Todos nós aqui estamos sujeitos a pecar, todos nós aqui vamos pecar, todos nós se inclinamos para o pecado, mas enquanto mais nós estivermos com Jesus, mais libertos nós seremos pelo poder que há na presença dEle. Se afastar de Jesus não é a saída, não vir para a igreja não é a saída, largar tudo não é a saída. Agora a solução é estar com Jesus, buscar Jesus, se envolver com as coisas de Deus, porque quanto mais nós se envolvemos, mais santificado nós vamos sendo pela palavra, quanto mais nós se envolvemos, mais libertos nós vamos sendo pelo poder do Espírito Santo, aleluia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele vai nos convencer do pecado. E sabe por que ainda nós estamos pecando? Porque nós nos fomos convencidos, mas quando nós buscarmos, quando nós se deleitarmos, o Espírito Santo vai nos convencer, e aquele pecado que era, aleluia, que estava eu sujeito a ele, eu vou dizer, eu fui convencido que você não vale nada, eu fui convencido que eu não preciso mais pecar, eu fui convencido que para ser feliz eu não preciso me inclinar, porque eu tenho agora Jesus em todo o meu ser, aleluias. Jesus, ele quer te convencer nessa noite, ele quer me convencer nessa noite, meu irmão, aleluia. Não usa o pecado como uma saída, como uma solução, não, porque o diabo é especialista em enganar, aleluia. Isso é uma fake news, aleluia. Pecado não traz vida, pecado traz morte, pecado não traz aproximação de Cristo, traz afastamento, mas, aleluia, o arrependimento te traz para perto, o arrependimento te traz para perto de Cristo, te traz perto do Salvador, e aí ele vai te libertar, ele vai te salvar, e não há salvação se não você ainda continuar no pecado. Não tem salvação para a tua vida. Eu preciso falar isso. Nós não estamos pregando para o ímpio, estamos pregando para crente, para mim e para você. Enquanto mais eu estou no pecado, mais próximo do inferno eu estou. Porque o Cordeiro já está aqui para tirar o pecado do mundo. E por que eu não largo o pecado? É a maior prova que eu estou um pouco longe do Cordeiro. Se eu estou sujeito ao pecado, é porque eu estou distante de Jesus. Próximo de Jesus, Ele me dá força para vencer o pecado. Próximo de Jesus, Ele me dá força para resistir o pecado. Tiago diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir como? Através de Jesus Cristo, porque só Ele tem o poder. Por isso o início da minha falha foi isso. Como é que eu quero sair do pecado se eu não estou na igreja? Se eu não tenho uma fidelidade com Cristo? Se eu não tenho compromisso com Cristo?
vale muito mais um dia na casa de Deus do que 10 anos fora da casa de Deus. Aqui você não perde tempo, aqui você ganha vida. Aqui você não perde, aleluia, uma noite, aqui você ganha uma vida eterna com Cristo. Então nós devemos entender que há uma necessidade de nós se aproximarmos de Cristo, para que Ele possa nos libertar, porque em Jesus, Ele é a cura. Quando João aponta e fala assim, tá aí, é Ele, é o que eu falava para vocês, ó, pode seguir que dá certo, agora vocês não estão desgarrados, agora vocês têm pastor, agora vocês têm, aleluia, a quem, aleluia, poder se segurar, a quem poder seguir. É a mesma coisa você, a mesma coisa eu. Nós temos aqui o Cordeiro de Deus, Jesus. E porque às vezes ainda nós estamos ainda se inclinando ao pecado? Porque às vezes nós estamos se sujeitando ainda, porque vem as fraquezas. Olha o que o pecado te traz: fraqueza, desânimo, frustração, decepção, dor, angústia. E as pessoas às vezes até o pecado vem, aleluia, que aí acaba tirando ela da presença de Deus. Olha quando nós precisamos tanto de Jesus, porque o que nós pensamos que é um benefício, é uma maldição para a nossa vida, porque o pecado é atrativo, mas conduz à perdição. O pecado, ele é, aos olhos carnais, ele enche os olhos, traz uma satisfação, mas é uma satisfação mentirosa, vem uma satisfação, junto com ela uma condenação. Vem um prazer, mas junto com esse prazer uma condenação. Mas quando nós estamos com Cristo, Jesus, Ele quer nos libertar, porque Ele sabe o quão perigoso é o pecado, o quanto perigoso é estar no pecado. Porque o fato de eu pecar e me arrepender, tudo bem. Agora o problema é eu estar no pecado, é viver no pecado, é diariamente estar pecando, é viver na iniquidade, na impiedade. Isso é um grande erro, é uma grande falha. E por isso Jesus agora Ele vem para nos libertar, porque uma vez liberto, não tem como cometer o mesmo pecado, querido, aleluias. Uma vez liberto, aleluia, daquele pecado, não tem como mais cometer o mesmo pecado, porque você foi liberto, o Espírito Santo te convenceu. Mas se até hoje você está no mesmo erro, no mesmo pecado, é a maior prova que o Espírito Santo não te convenceu, e você precisa ser convencido disso. Eu tenho que ser convencido disso, e eu tenho que ter essa mentalidade na minha vida, que alguns pecados estão se tornando rotina na minha vida, e eu preciso largar, eu preciso tirar, eu preciso deixar o Espírito Santo me convencer que isso é um mal para a minha vida. Volto a dizer, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte espiritual. Pessoas que hoje não sentem mais prazer em vir para a igreja, não sentem mais prazer em Jesus. A palavra salvação antes, que levava as pessoas a exaltar, a chorar, a glorificar, hoje não faz mais nada. Por quê? Porque elas estão infelizmente no pecado e não conseguem ouvir a palavra salvação, aleluia, salvação em Cristo Jesus. Não dão mais ênfase, aleluia, à palavra de Deus, aleluia, não se aproximam mais, aleluia. Nós não vemos ninguém, aleluia, falando assim: pastor, evangelista, igreja, me ajuda, por quê? Porque eu não consigo largar desse pecado. Não há mais essas pessoas pedindo, porque elas estão entrelaçadas no pecado. Mas nessa noite Jesus nos convida, me convida e te convida, aleluias, aí atrás do Cordeiro, aleluias, aí atrás dele, aleluia, porque ele tira o pecado, aleluia, da minha vida, ele tira o pecado da tua vida, aleluia. Talvez está tão impregnado, aleluia, mas nessa noite, aleluia, se você deixar, o Espírito Santo de Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, vai te libertar de uma certa forma, que esse pecado não vai te fazer mais falta, esse pecado não vai ser mais de estimação, esse pecado não vai mais te alimentar. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, ela vai te inundar. A presença de Deus, ela vai superabundar a tua vida, e você vai ser liberto pelo poder que há em Cristo Jesus. Igreja, entendemos, o pecado não traz felicidade. Se algumas pessoas estão pecando para ser felizes, estão equivocadas. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se Ele libertar, você vai ser livre. E a maior prova que às vezes nós estamos presos ao pecado, diaconisa Fernanda, que nós nem estamos pensando, mas quando a gente vê, parece que o pecado está nos puxando, e quando a gente vê, nós estamos cara a cara com ele. É uma ação tão diabólica, que às vezes a gente não maquina, mas o pecado ele é tão forte, para quem está sem Cristo, que ele, aleluia, te traz, ele te atrai, e aí parece que nós estamos que nem, aleluia, e aí verdadeiramente se cumpre o que está, Romanos 6,23, que nós estamos mortos espiritual, que nós não estamos nem enxergando o abismo que estamos indo, não estamos nem enxergando a cilada que está sendo levada, porque estamos sem visão, porque quem está na treva, não sabe aonde está indo no caminho, quem está na escuridão, não consegue ver lá na frente, mas quem está com Cristo, ele está na luz e consegue diagnosticar, aleluia, o pecado, ele se desvia. Então nessa noite, que eu e você podemos, irmãos, em nome de Jesus, abraçar esse cordeiro que veio para nos tirar do pecado. Pastor, então quer dizer que eu não vou pecar mais? Não é isso que eu estou falando. Estou te dizendo que existe alguns pecados na nossa vida que já era para ter saído, e nós temos ele como estimação, e isso está errado. Nós precisamos largar. Nós temos que mudar muitos conceitos na nossa vida. Se eu não me preocupar com o pecado, eu não estou levando a sério a salvação. Eu tenho que me preocupar com o pecado, para que eu possa levar a sério a salvação. Porque quem está em pecado, não há salvação. Por isso Jesus pagou um grande preço. Um grande preço. Chegou até a cruz do Calvário. Para quê? Para nos libertar do pecado. Para nos salvar do pecado. Para nos salvar. Para nos libertar. E em Jesus é a garantia da vida eterna. Porque somente Ele, só nele há salvação. E se verdadeiramente você que está me ouvindo pelo canal do YouTube, e nós que estamos aqui, se acreditamos em Jesus, e se queremos ser salvos, é necessário eu começar a pontuar os meus pecados e começar a trabalhar para limpar, para deixar Jesus limpar os meus pecados. É necessário. Porque o pecado está te matando e você não está nem percebendo. O pecado está tirando tudo que você tem e você não está nem percebendo. E quando você vê, eu sempre digo isso. O pecado é como um cupim. A madeira está linda por fora, mas quando ela desaba, a gente vê que o pecado é como o cupim, ele foi comendo tudo por dentro. Porque o pecado não come por fora, é por dentro. É por dentro que ele acaba tudo com você por dentro. Depois ele reflete que tomou conta da sua vida. E aí você se larga literalmente. Mas nessa noite, a vida em Jesus para mim e para você, aleluia. A vida em Jesus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu quero profetizar que eu e você viveremos essa vida eterna, aleluia, em Cristo Jesus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza do que eu estou falando, aleluia, que se nós se dedicarmos mais na palavra, se nós se dedicarmos mais na oração, se nós se dedicarmos mais na igreja, aleluia, nós venceremos o pecado. Através de quem? De mim? Não. Através do teu nome? Não. Através do teu conhecimento? Não. Através de Jesus Cristo, através do sangue, porque sobre a minha vida e sobre a tua vida foi derramado o sangue de Jesus, que nos purifica e nos liberta. Eu quero te dizer, meu irmão, sabe, você é livre do pecado, sim. Eu sou livre do pecado, porque a liberdade é em Cristo, aleluia. Mas pastor, por que eu ainda peco? Porque você ainda não está olhando para o libertador, você não está olhando para o caminho. Mas se você fitar os seus olhos no autor e consumador da fé, Jesus de Nazaré, você será livre, livre, livre do pecado, aleluias. Nós temos que viver isso dentro de nós, tem que posicionar o nosso coração a lutar contra isso. Eu não posso pecar, aleluia. Eu não quero mais pecar, aleluia. Por isso eu vou aumentar mais a minha oração, eu vou aumentar mais o meu jejum, eu vou aumentar mais a minha leitura, eu vou me envolver mais com quem é cristão. Por quê? Porque eu preciso me libertar do pecado. Se eu viver as velhas práticas, eu não me liberto do pecado. Se eu continuar andando com as mesmas pessoas, eu não me liberto do pecado. Se eu não mudar a minha vida, eu não liberto do pecado, aleluia. Metanoia, que é mudança de vida, mudança de mentalidade.
Eu amo muito meus amigos, mas eu não posso mais andar com eles, porque eles escolheram o caminho da treva, e por certo, se eu continuar andando, as trevas vão me pegar. Então eu tenho que procurar quem está na luz, para que eu permaneça na luz, aleluia. Isso é, irmãos, aleluia, mudança de vida, aleluia. E isso tem que ser radicalismo mesmo. Jesus disse isso, olha, Jesus chega a ser radical no que tange a salvação. Se a tua mão esquerda pecar, corta ela, para que o teu corpo, aleluia, seja salvo. Se os teus olhos pecar, arranque ele. É lógico que Jesus estava falando de uma forma figurada, mas vê o quanto Jesus leva a sério. Se o teu olho direito pecar, arranque ele. Que vá para o céu com um olho só, mas que seja salvo. Que vá para o céu sem um braço, mas que seja salvo. Porque do que adianta ir perfeito para o inferno? Do que adianta ir bonito para o inferno? Do que adianta, irmãos, ir bem vestido para o inferno? Que ganho que tem? É melhor eu ir como um nu miserável, aleluia, dessa terra, para o céu, do que, aleluia, como um grande cara para o inferno. Isso é escolha, é dedicação. Porque nós não estamos mais desamparados. Eu tenho que te dizer isso. Se eu ainda peco, é porque eu quero. Porque eu estou sujeito. Porque tem saída em Cristo Jesus. Porque João disse, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele serve para mim também, para tirar o meu pecado, para me libertar, aleluia, da prisão que eu vivo. É claro que isso é um processo, nós entendemos. É um processo vagaroso, mas é um processo que tem saída. Agora o que não pode persistir é nós, aleluia, ficar à vontade e pensando, aleluia, que Jesus vai esperar por isso. Não, Ele está à porta. E existem pecados que são para a morte, cuidado. Nós estamos sendo tratados diariamente, porque Cristo nos trata. E se nós não cumprirmos esse tratamento, por certo não seremos libertos. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos, você que me ouve, queira sair do pecado, seja liberto do pecado, escolha sair do pecado. Consequentemente, eu tenho certeza, vai ter alguém enviado de Deus para te ajudar, vai ter alguém para te fortalecer, para tirar dessa vida, porque o que Jesus quer é vida para você, vida com abundância. E não adianta, irmãos, não adianta, não há salvação estando no pecado, não podemos mentir. Só há salvação se nós procurarmos a libertação em Cristo Jesus. Aí é salvação. Que Deus possa nos abençoar, e que em nome de Jesus, que o Cordeiro de Gênesis, Ele seja na minha vida, que o Cordeiro de Êxodo, libertação, seja na minha vida, que o Cordeiro de Isaías, que liberta a nação, seja na minha vida, e que o Cordeiro de João 1:29, que tira o pecado do mundo, seja na minha vida também. Eu preciso do Cordeiro, para que eu possa ser liberto do pecado. Amém? Deus abençoe sua vida, aplauda o Senhor com alegria, em nome de Jesus.